assuntos. Na vida a gente tem que ter opções. E eu tive a opção de resolver aquilo que eram os meus pendentes em termos familiares e de saúde, do que trabalhar, não é? Foi fácil, essa opção para mim foi muito fácil. A minha decisão estava tomada, não havia nada que pudesse mudar, porque a minha prioridade naquele momento, e na vida é assim, vocês sabem que também na vossa vida, vocês já algum momento já tiveram que decidir, não é? Às vezes não podemos ter o melhor dos dois mundos. E dos melhores dos mundos decidi esta situação. E também foi muito claro, 2 meses vou resolver as coisas e depois vou-me disponibilizar a trabalhar. Acreditava num projeto a médio prazo, a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano. Mas a vida, às vezes, cria-nos algumas surpresas e eu pessoalmente tive alguns problemas. E ao mesmo tempo existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava e por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro. Foi um motivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser, eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-nos a que tenhamos algumas tiradas infelizes. Agora, como vocês sabem, treinador do Flamengo, o capítulo Cruzeiro passou e quero estar aqui totalmente focado. Bem, vou começar pela sua última pergunta. Em dezembro, a minha situação pessoal não me permitia trabalhar e tinha assuntos. Na vida a gente tem que ter opções. E eu tive a opção de resolver aquilo que eram os meus pendentes em termos familiares e de saúde, do que trabalhar, não é? Foi fácil, essa opção para mim foi muito fácil, nunca tive dúvidas, apesar de poder ter um convite do Flamengo, como você diz, mesmo que não seja um convite formal, tivemos uma pequena conversa com a possibilidade do Filipe Luís não ficar. Tive alguns clubes representativos da Europa que também pretendiam, mas a minha decisão estava tomada, não havia nada que pudesse mudar, porque a minha prioridade naquele momento, e na vida é assim, vocês sabem que também na vossa vida, vocês já algum momento já tiveram que decidir, não é? Às vezes não podemos ter o melhor dos dois mundos. E dos melhores dos mundos decidi esta situação. E também foi muito claro, 2 meses vou resolver as coisas e depois vou-me disponibilizar a trabalhar. E pronto, e acabei por vir, já ter marcado, a passagem estava marcada para o Brasil já há 2 meses e meio, para Minas Gerais, quando aconteceu este movimento. Claro que depois de 2019 com o Jesus, quando saí, ele indicou o meu nome e vocês sabem, entramos em contacto e não foi possível. Eu costumo dizer, não há 2 sem 3 e a terceira eu vim para o clube que tem a dimensão como o Flamengo tem, com muita satisfação e com... Em relação a essas palavras que foram sentidas, foram muito sentidas porque sentia-me muito bem em BH, porque acreditava num projeto a médio prazo, a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano. Mas a vida às vezes cria-nos algumas surpresas e eu pessoalmente tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver e ao mesmo tempo existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava e por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro, mas como eu já disse, fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser, eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-nos a que tenhamos algumas tiradas infelizes e agora, como vocês sabem, treinador do Flamengo, o capítulo Cruzeiro passou e quero estar aqui totalmente focado neste novo capítulo. Eu na minha vida tenho tido algumas experiências, não é? Tive uma experiência muito parecida com esta, não é? No Mónaco, quando eu saí, vínhamos de uma vitória 4-1 contra o Lille em dezembro de 2019 e sei que não é uma situação fácil, mas logo recebi o convite
do Flamengo. Vocês sabem que eu tenho alguma proximidade com o Filipe, liguei e disse: Filipe, com certeza não queres falar muito agora. E na mensagem dizia, porque se não fosse o Jardim ia vir outra pessoa, porque a decisão da tua saída eu não tenho interferência nenhuma e a nossa relação, pelo meu lado, continua sempre a mesma. E ele respondeu-me ao Jardim: a nossa relação é igual, a disponibilidade quando estiver no Rio estarmos juntos é a mesma coisa e por isso, em relação ao Filipe, eu passei a informação também para os jogadores no dia que cheguei, porque eu sei o que é ser a vida de treinador. Treinador é este tipo de vida, não vale a pena. Eu já recebi treinadores das equipas, fui despedido e recebi o outro treinador que vinha, porque ele não tem culpa nenhuma, ele está entrando num processo e tem que fazer o trabalho dele. E eu, da mesma forma, falei com o Filipe e ele respondeu-me também de forma madura e creio que isso não inviabiliza aquilo que foi a relação que criámos, principalmente no último ano. Jardim, aqui, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Há treinadores que gostam que os jogadores se adaptem às ideias dele, ao modelo e tudo mais. E há treinadores que se adaptam ao que os jogadores apresentam, às suas características. Diante de que você falou, até o melhor elenco das Américas é muito decantado nesse sentido. Qual a sua ideia? Assim, o que você pensa mais sobre futebol, tendo em vista essa qualidade do elenco do Flamengo e já uma decisão de cara no domingo? Obrigado. A minha forma de viver o futebol e trabalhar, eu dou sempre importância a que tipo de elenco que eu tenho e quais são as suas principais características. Acredito que temos um ADN já formado dentro da equipa e dentro do clube que com certeza quer colocar algum cunho pessoal, mas queremos mantê-lo, porque o plantel está formado também dessa forma, não é? Para ter essas características. Fui eu que disse aos jogadores: não vamos chegar aqui, não vamos alterar radicalmente algumas situações, mesmo que eu acredito em muito tipo de situações que já eram trabalhadas e com estes jogadores. Vamos tentar, aos poucos, colocar algum cunho pessoal, colocar algumas ideias, mas sem descaracterizar aquilo que foi a força do Flamengo no ano anterior, principalmente, e queremos manter essas características. Vem aqui, Bruna Delto, da Casé TV. Como é chegar nessa semana com tanta pressão, tão tumultuada e já tendo uma final pela frente num clássico, né? Qual é o maior desafio nisso tudo? Você sabe que uma chegada é difícil porque estamos a 4 dias de um clássico e eu sei a importância do clássico para os torcedores, para toda a gente, e nós também queremos competir contra um adversário que tem-nos criado algumas dificuldades na história, não é? Cheguei sem equipa técnica porque isto foi muito em cima do fim de semana, depois do convite feito pelo Flamengo. A minha equipa técnica ficou retida toda porque ninguém estava preparado para nada e eu curiosamente estava no Brasil, não é? Eu tinha vindo para o Brasil para um casamento e fui fácil deslocado de BH para o Rio, mas aproveitei também e agradeço ao staff residente do Flamengo todo o apoio que tem dado, aos jogadores que também têm tido uma atitude fantástica para me receber bem, para tentar desenvolver as ideias da melhor forma. E foi 2 dias que não tive tempo para nada, foi reuniões, foi observações, nem tempo para ver o que é que se passa um pouco ao redor. Sinceramente, estou extremamente focado porque sei que temos 4 dias somente para organizar um jogo da importância que é o Flamengo Fluminense na final do Campeonato do Rio. Jardim, boa tarde. Aqui. Bem-vindo. A informação inicial que a gente tem é que o seu contrato vai até o final de 2027. Confere, é isso mesmo, né? É o que dizem.